Perguntas e respostas sobre traqueamento avançado. Nesse vídeo eu pego algumas dúvidas interessantes que tem aqui no meu canal do YouTube, que são comentadas, certo? Nos vídeos de tutorial que eu tenho aqui no canal e eu respondo meio que batendo um papo. A gente reflete um pouco sobre as dúvidas, tá? Basicamente eu faço isso nas caixinhas de perguntas lá no Instagram também, mas aqui eu gosto de fazer com um pouquinho mais de tempo, tá? Bater um papo sobre isso justamente para que a gente consiga se aprofundar um pouquinho mais em cada um dos conteúdos. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Gustavo Borg, eu trabalho com traqueamento avançado. Eu ensino isso aqui nesse canal do YouTube e lá no meu Instagram também. Se esse mundo te interessa, se essas informações, esse conteúdo te interessa, não deixa de dar uma conferida aqui no nosso canal no YouTube e seguir o meu perfil lá no Instagram também. Mande as suas dúvidas aí nos vídeos, tá? Lá nas caixinhas do Instagram, deixe a sua dúvida que eventualmente a gente pode responder ela em algum dos vídeos. Então, bora lá e vamos dar uma olhada nas perguntas que a gente teve aqui nos vídeos, certo? E vamos bater um papo sobre isso. E no vídeo do tutorial sobre como instalar o pixel do Facebook mais a API de conversões pelo GTM, o Renan deixou um comentário com a seguinte pergunta: serve para Shopify também? Sendo que a Shopify tem um app, tem um aplicativo que vincula com a API. Então, basicamente, o que ele está perguntando, a Shopify é uma plataforma de e-commerce, certo? Nesse vídeo em questão, eu fiz uma implementação completa do pixel da Meta, do Facebook, certo? Mais a API de conversões pelo Google Tag Manager. É uma implementação manual, tá? Que a gente faz todos os processos manualmente, através do servidor no Google Tag Manager, container da web, container do servidor. É um processinho um pouco mais longo, mas é um processo mais, digamos assim, mais profissional e mais bem feito. A gente consegue, tá, informações mais precisas através deste processo, tá? Comparado a simplesmente colocar o pixel dentro da plataforma como a gente está acostumado a fazer, tá? Eu fiz isso durante muito tempo também. Então, basicamente, todas as plataformas de e-commerce, a maioria delas, né, vão te oferecer a opção de colocar o pixel, tá, da sua conta do Facebook através de um plugin, através de um aplicativo, enfim, alguma forma facilitada de fazer isso. Você simplesmente copia o ID do pixel, cola dentro da plataforma e, enfim, o traqueamento está pronto, certo? E o token da API também, porque daí ele comunica com a API. Então, basicamente, isso não está errado, tá? E aqui eu nunca vou falar sobre certo e errado. Eu já gosto de bater um papo aqui nesses vídeos, porque conteúdos sobre tráfego pago, sobre traqueamento, sobre essas tecnologias que estão em constante mudança, tá? É muito difícil a gente bater o martelo em cima do certo, bater o martelo em cima do errado. Eu não sou a pessoa que gosta de fazer isso. Eu gosto de comentar e tentar te orientar da melhor forma possível, certo? Basicamente, a implementação manual, ela também serve, certo? A implementação manual pelo GTM, com container na web, container do servidor, ela também serve para e-commerces, certo? A gente faz bastante aqui na operação, eu presto esse serviço de implementação para fora, digamos assim, fazemos implementações para Shopify, para Nuvem Shop, plataformas de e-commerce em geral, certo? E isso é algo que permite que a gente faça toda a implementação do envio de dados de usuário junto com as conversões, beleza? Basicamente, aumentar a nota de correspondência lá dos eventos, tá? Quando os nossos eventos de conversão dentro do Meta mostram, né, as notas de pontuação, digamos assim, da correspondência da conversão, a gente consegue mexer nessas notas, tá? Melhorar essas notas através de uma implementação manual. Quando tu deixa a tua implementação na mão da ferramenta, tu não tem muito o que fazer. Tu bota o pixel ali dentro e o que vier você aceita, porque você não tem ingerência sobre aquilo, certo? O que acontece ali é o que acontece e beleza. Então, basicamente, geralmente a gente faz essas implementações para quem quer melhorar o seu traqueamento, para quem quer melhorar a solidez dos dados, para quem quer entregar mais dados para dentro das plataformas, tá? Da Meta principalmente, aumentar a nota, melhorar a performance, baixar o CPA. Então, basicamente, sobre isso, você vai ter opções de colocar o pixel da Meta, tá? Através do aplicativo nas lojas, nos e-commerces, em praticamente todos, certo? Isso tá errado? Cara, não tá. Mas você pode fazer de forma mais eficiente, tá? E provavelmente obter mais resultados nas campanhas, certo? Através de uma implementação manual, com container no servidor, container no navegador e principalmente com o envio de dados principais do usuário, dados importantes do usuário, para que a sua nota fique alta, tá? Em e-commerces a gente consegue ter notas em torno de 9.3 no evento de compra, pelo menos nesse momento, tá? Nós estamos aqui em junho de 2024, essa pontuação da nota ela varia de vez em quando, tá? Depende das atribuições lá da Meta, mas
esta atualmente é uma nota bem alta, 9.3, e a gente consegue entregar, tá, para os eventos de conversão, principalmente de compra, uma nota de 9.3 com uma implementação manual, certo? O outro ponto da implementação manual é que a gente consegue, tá, através da nossa própria operação, conferir a formatação dos dados que estão sendo enviados para dentro da plataforma. Isso é um pouco mais avançado, mas eu vou tocar um pouco sobre isso também, que é o seguinte, algumas plataformas enviam dados de usuário para dentro da meta, tá? E aí você tem notas de correspondência nos seus eventos, mas a gente não sabe como que está sendo feita a formatação desses dados, certo? Por exemplo, a cidade da pessoa que compra precisa estar sem espaços, sem acentos. São José dos Campos é uma cidade que eu sempre uso como exemplo. Tem acentos e tem espaços. Você precisa mandar São José dos Campos, tudo juntinho, sem espaço, sem acento, sem nada. Você consegue conferir que a sua plataforma de e-commerce está fazendo o envio dessa informação com essa formatação? Cara, é difícil. Então, uma implementação manual, a gente garante que a formatação está ok, certo? E a gente consegue mais performance, tá? Comparado, na maioria dos casos, tá? Eu sempre falo que eu não bato o martelo aqui em cima das coisas, mas na maioria dos casos a gente tem uma implementação mais profissional e resultados melhores com a implementação manual. Beleza? Bora para a próxima pergunta. Dessa vez eu tirei print aqui para facilitar um pouco da operação. Essa aqui é a pergunta 2, tá? Que é do Rafael, que inclusive é nosso aluno lá no treinamento Traqueamento Avançado. Um abraço para o Rafael. Uma dúvida: no container da web em Enable Advanced Matching, devo fazer a mesma configuração no evento de Page View ou não? Tá? Basicamente, essa pergunta se refere a envio de dados de usuário pela web, certo? E aqui ele pergunta se a gente deve ativar a opção, tá, que fala sobre enviar dados de usuário no evento de Page View, tá? Basicamente, o que ele quer dizer? A gente envia dados de usuário, e eu vou bater um papo um pouco sobre isso. A gente envia dados de usuário quando a gente tem dados de usuário. Eu vou te perguntar uma coisa. Se alguém entrar no seu site agora, você sabe o e-mail dessa pessoa, sem pedir através de um formulário, ou sem que essa pessoa tenha comprado na sua loja? Cara, não tem como saber. Então, como que você vai mandar um evento de Page View neste exato momento que a pessoa visitou a sua loja com um e-mail, por exemplo? Cara, não tem como. Simplesmente, atualmente, é impossível, tá? Porque a navegação, certo? Ela é algo que acontece de forma anônima. A pessoa, vamos dizer assim, a plataforma, tá? O site, ele consegue alguns dados. A gente, tá? A gente que faz traqueamento, a gente consegue pegar cidade, pegar estado, tá? Pegar país e alguns outros dados, certo, de navegação através de APIs, através de alguns recursos que a gente tem por aí, mas dados principais de usuário, o nome, o e-mail e o telefone, cara, não tem como tu saber o nome, e-mail e telefone do cara, tá? Sem antes capturar esse dado ou pedir num formulário ou pedir numa compra, sabe? É impossível, certo? Então aqui tem 2 pontos. Em alguns casos, a gente nem deixa, tá, o Enable Advanced Matching no Page View pela web, porque não faz sentido, a gente não tem dados de usuário para enviar naquele momento, então beleza, a gente deixa assim mesmo. Porque a gente consegue enviar, por exemplo, cidade, estado e país através do container do servidor apenas, tá? Isso são métodos, tá? Não tem o certo e errado, eu estou só batendo um papo sobre isso para que você entenda as possibilidades, tá? Que fique bem claro aqui. Mas, em alguns casos, quando você tem visitas recorrentes, tá? E vamos usar, por exemplo, aqui a captação num lançamento, certo? Você faz a captação de leads num lançamento e você tem lá o seu domínio, o meu domínio lá, gustavoborg.com.br, tá? Quando o cara deixa os dados dele no meu formulário, eu posso guardar os dados dele, tá? Seja por cookies, seja por local storage, session storage ou até mesmo num banco de dados, para que na próxima vez que ele visite alguma página minha, eu entregue esses dados no Advanced Matching, certo? Então sim, em alguns momentos você pode deixar o Enable Advanced Matching ativo, tá? No evento de Page View, principalmente quando você tem alguma porcentagem de visitas de pessoas que já converteram em algum momento, certo? Nesse caso, a gente vai ter lá o e-mail, o telefone, depende dos dados que você capturou, armazenou e entregou na próxima visita, tá? É sempre na próxima visita, isso tem que estar muito claro na nossa cabeça, beleza? Mas em alguns casos a gente consegue fazer a entrega destes dados no evento de Page View. Então imagina lá, você tem a captação no lançamento, e o cara converteu no formulário lá do lançamento, 2 dias depois já foi o lançamento, tem o blog de lançamento, e o cara entrou pelo mesmo navegador, tá? A gente conseguiu indexar essa visita lá por algum identificador no banco de dados, ou até mesmo por cookies, tá? Que foram
salvos ali, foram armazenados no dispositivo do cara, e a gente conseguiu buscar o e-mail dele e entregar no evento de page view. Mas nesse caso, a cobertura lá dentro do evento vai ter uma porcentagem pequena. Por quê? Porque na maioria dos casos, apenas um percentual pequeno acaba gerando novos page views depois de ter convertido e deixado os dados em algum formulário, tá? Isso não quer dizer que não vale a pena fazer, você pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Você vai ter ali uns 30%, 40%, 20%, depende da operação, obviamente, mas você nunca vai ter, por exemplo, um evento de page view em que o e-mail tem 99% de cobertura, 90% de cobertura. Isso aí, alguma coisa está errada, na maioria dos projetos isso não existe. Na maioria dos projetos, tá? A não ser que você tenha um page view que dispara apenas numa página que a pessoa já deixou dados para você, tá? Mas é mais ou menos por aí o raciocínio. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá, pergunta 3 aqui. O Kevin diz, excelente vídeo, a dúvida é, envio todas as outras informações para os eventos e de um e-commerce, adiciono todos os parâmetros de evento dentro da tag do servidor? Então eu até respondi para ele aqui. Quando a gente fala sobre um e-commerce, tá? Basicamente o que ele está perguntando são os parâmetros do evento. Quando a gente fala de um e-commerce, a gente tem lá um add to cart, por exemplo, a gente precisa mandar currency, precisa mandar value, certo? Precisa mandar uma matriz de itens que se refere a quais itens foram adicionados ao carrinho. Essa matriz tem a sua formatação exigida, certo? A gente precisa transformar number em string, string em number, tem pontos específicos sobre isso. Toda essa configuração a gente faz, na maioria dos casos, do lado da web, tá? Por quê? Porque a web está conectada ao data layer através da tag do GTM e com o data layer a gente consegue agregar essas informações, formatar o que precisa ser formatado e enviar isso adiante. Beleza? A pergunta dele aqui basicamente, ó, os eventos de um e-commerce, eu adiciono todos esses mesmos parâmetros de evento dentro da tag no servidor, e aí aqui o que acontece? A partir do momento que você fez a implementação, tá? Seja até mesmo de dados de usuário, tá? Existem dados de evento, tá? Dados de produto, por exemplo, que é justamente a matriz items, o currency, tá? Que é a moeda, o value, que é o valor do produto, tá? Parâmetros que identificam o produto. E existem parâmetros que identificam o usuário, e-mail, telefone, cidade, estado, dados de usuário de forma geral. Todos esses parâmetros, quando a gente faz a implementação pela web e a gente carrega os eventos de parâmetros, a gente manda lá value, currency, items, e-mail, phone, tá? Country, region, city, por exemplo, e a gente manda essa tag através de uma tag do GA4 para dentro do servidor, tá? Dentro do servidor, quando essa informação chega no meu servidor, eu disparo uma tag para dentro do GA4 e para dentro do meta, tá? Essas tags do servidor já têm o poder de identificar dentro do event data, certo? Que é justamente onde mostra o que vem de dados junto com aquele evento. Ele identifica todos esses parâmetros e encaminha adiante, tá? Por exemplo, justamente a matriz items que a gente falou, que é um parâmetro de produto que representa quais são os produtos que estão sendo adicionados ao carrinho, ou view cart, por exemplo, begin checkout, certo? Ela identifica ali todos os pontinhos principais do produto em questão. Quando ela chega dentro do servidor, ela chega lá no event data items, tá? E é uma matriz, tá? Abre uma chave lá, tem os seus itens e ela fecha a chave. Tudo certo. Quando eu disparo esse mesmo evento, que pode ser um add to cart, pode ser um begin checkout, para dentro do meta, a própria tag do meta é capaz de identificar aquela matriz items e transformar em contents, tá? Que é a formatação padrão da matriz do MetaEdits. O MetaEdits pede que você envie uma matriz contents, tá? Com informações do produto. Então, por que a gente não precisa fazer a implementação dos dois lados? Porque a gente faz ela apenas, tá? Padrão GA4 dentro do nosso container da web, encaminha para o servidor entende, a tag no servidor entende essas informações e encaminha para o Facebook na formatação correta. E isso não ocorre apenas com os dados de produto, isso ocorre também com os dados de usuário, tá? Se você mandar lá um user data.email address, por exemplo, tá? Que é aquele parâmetro que a gente envia nas tags do GA4
para dentro do servidor e a tag da meta dispara neste evento que está carregado com este parâmetro no event data, ela vai mandar FN, por exemplo, de first name. Se for um e-mail, ela vai mandar EM. Ela vai mandar corretamente, porque ela entendeu que aquele parâmetro que chegou até ela é um parâmetro de nome, de telefone, de e-mail. Ela entende corretamente e encaminha para a API de forma correta. Isso é algo que acontece automaticamente, tá? Então, basicamente, a nossa principal preocupação é no container da web, em deixar tudo bonitinho no container da web, encaminhar essas informações para dentro do servidor. Quando ela chegar dentro do servidor, as tags, tá, da meta do GA4 vão fazer esse trabalho de encaminhar para a API de forma automática. Certo? Bora para a próxima pergunta, e nós temos uma pergunta do ContaBM 656250, não tem o nome da pessoa. Meu formulário do Elementor não está disparando o Form Submit. Está tudo configurado corretamente. Possivelmente possa ser porque alguma coisa do form está embedada. Eu posso usar a mensagem de retorno do formulário obrigado como acionador? Então, basicamente, o que ele está falando aqui, ele está tendo dificuldade para identificar um acionador que represente o envio de formulário, para disparar uma tag de lead, por exemplo. Tá? Isso acontece em alguns casos. Recentemente, a gente entrou num site que era até um pessoal de fora dos Estados Unidos, que tinha um baita de um formulário que pedia vários pontos assim interessantes da pessoa, tá? E a gente não conseguia fazer a leitura do Form Submit de jeito nenhum. Tá? Basicamente, o Form Submit é um evento que chega dentro do GTM e ele é super sólido para a gente disparar, tá, uma tag de envio de formulário, seja de um formulário pré-checkout, seja de um formulário de lead, tanto faz, certo? Se isso não existe, tá? O Daniel Linhares aqui até comentou. Aqui, ao invés de usar o evento Form Submit ou página de obrigado, eu utilizei a visualização da mensagem que aparece ao enviar o formulário, tá? O trigger, o acionador, ficou visibilidade do elemento contain div class message success. Certo, show de bola. O que ele está dizendo aqui? Se você não consegue o Form Submit, você tem que procurar um acionador que seja específico daquele momento em que a ação de conversão que você quer traquear esteja acontecendo. Então, por exemplo, clique no botão de enviar, certo? Isso pode dar um pouco de inconsistência, porque a pessoa pode correr o risco de clicar no botão e não enviar o formulário ainda estar faltando alguma lacuna, tá? Então é uma opção, mas é uma opção lá para a terceira, quarta opção, certo? Essa opção de visualização de mensagem, caso você tenha na sua operação de aparecer uma mensagenzinha depois que o formulário foi enviado, é uma boa opção, porque na teoria essa mensagenzinha vai aparecer somente depois que o formulário foi enviado, tá? Então, show de bola, tá? A página de obrigado também é uma das opções, ela fica um pouquinho, vamos dizer assim, depois nas opções, porque a gente não consegue, tá? Naquele momento em específico, ter os dados do usuário na nossa mão. A gente até pode salvar em cookies esses dados e tentar enviar num próximo momento, certo? Mas é basicamente por isso, é sempre procurar um acionador específico do momento, certo? Ele até falou aqui, eu posso usar a mensagem de retorno do formulário obrigado, etc, como acionador? Cara, tu pode usar, certo? Eu não vou dizer que tu não pode. A gente sempre vai pro principal, que é o Form Submit. Se não tá dando, a gente vem tentando o mais específico possível, certo? Até a gente não conseguir mais. Até o momento que tu chega na obrigação de usar um clique, por exemplo, tá? Mas na maioria dos casos a gente consegue utilizar o Form Submit. Se não tem o Form Submit, essa mensagem de obrigado, a visualização dessa mensagem de obrigado é interessante, porque a mensagem de obrigado, ela remete, tá? Que o formulário foi realmente enviado. A gente precisa se preocupar que o disparador apenas acione quando o formulário foi realmente submetido e enviado. Essa é a nossa principal preocupação, certo? Vamos lá. Parabéns, Gustavo, didática top. Valeu, irmão. Leonardo Martinelli, certo? O melhor vídeo que já vi sobre o assunto até agora. Pô, valeu. Tamo junto. Uma dúvida. O parâmetro sendPageView da tag do Google sempre se mantém false? E, cara, aqui é aquela mesma conversa. Existe um método que eu gosto de fazer, tá? Mas não existe o certo e errado. Por que eu gosto de tirar o PageView de dentro da tag do Google? Principalmente por questões de organização. Quando a gente trabalha com meta, tá? É interessante que a gente tenha a tag do meta da web e a tag que manda essa informação para o GA4 para depois ir pela API com os mesmos acionadores por causa do Event ID. Tá? Esse evento só vai desduplicar dentro do meta, tá? Quando ele tiver o mesmo Event ID, certo? E para garantir que isso esteja organizado, bonitinho, eu prefiro deixar a tag do Google exclusivamente como uma configuração necessária lá no início da minha hierarquia e ter o PageView logo após ela,
certo? Porque daí eu tenho acionadores específicos para isso. Nada impede de você ter a sua tag do Google, por exemplo, tá? No All Pages, beleza, tudo mais, você vai mandar o Page View através dela, mas aí você tem a tag do Meta de Page View também neste mesmo acionador. Eu só uso o Send Page View False para separar as coisas, porque também é mais didático de ser ensinado. Tá? Até a pessoa entender que a tag do Google serve para configuração e também serve para mandar um page view e que você pode fazer isso de forma separada, tá? Para quem está começando é um pouco mais difícil de entender como que isso acontece. Mas eu já fiz implementações com Send Page View True dentro da tag do Google, você só precisa se preocupar com o Event ID na questão da desduplicação. Esta é a única preocupação que a gente tem. Depois disso é só questão de organização mesmo. Beleza? Bora para a próxima aqui. Aqui eu tirei print até de 2 perguntas. Vamos lá. Eu ainda sou leigo nisso, uma coisa que eu ainda não entendi. Para eu conseguir essa nota, eu tenho que ter um site, página de vendas que peça para usuário, e-mail, número de telefone, etc. Eu consigo incrementar no meu site um código que o próprio Pixel captura essas informações para mim? E cara, a gente sempre cai na mesma conversa e eu vou repetir 1 milhão de vezes que você só tem dados de usuário a partir do momento que você captura dados de usuário. Não existe código que adivinhe o e-mail da pessoa que está navegando no teu site. Ainda não existe. Talvez um dia isso existe, mas atualmente isto não existe. E provavelmente se existisse, seria algo completamente contra aí as leis de proteção de dados, né? Você adivinha, você faz uma leitura interior lá, você invade o celular da pessoa e descobre o e-mail dela. Cara, isso ainda não existe. Então, sim, a gente precisa solicitar e-mail, número de telefone, nome e sobrenome, tá? Esses dados principais da pessoa, nome, e-mail, telefone, sobrenome, a gente precisa solicitar. Até data de nascimento, que também tem um parâmetro que a gente pode mandar, é impossível descobrir, cara, do nada, assim. Não tem como, tá? Pelo menos por enquanto. Você pode, através de um código, através de uma API, pegar a cidade, pegar o país, pegar o estado, pegar o agente de usuário, o user agent, certo? O endereço de IP. Esses dados a gente consegue pegar, tá? Tudo tranquilo. External ID, que tem um vídeo no meu canal também, pela Stape. Mas dados específicos da pessoa precisam ser solicitados e capturados, tá? Por enquanto, é isso. Próxima pergunta. Fala, irmão. Primeiramente, obrigado pelo conteúdo. Tamo junto, eu que agradeço, tá? Gostaria de saber sobre o evento de Initiate Checkout e Purchase. É preciso fazer essas configurações também? Cara, vamos lá. Existem maneiras, tá? Algumas maneiras de fazer essa implementação para tráfego direto, beleza? Uma delas é utilizando um formulário pré-checkout. Você dispara o evento de Begin Checkout quando a pessoa roda o formulário. E aí você, por exemplo, tá? Isso é uma forma que a gente tem lá dentro do curso por enquanto. Você dispara o evento de Purchase manualmente pelo GTM quando a pessoa visita a página de obrigado do seu curso, certo? Da sua venda. Você vendeu, caiu na página de obrigado, disparou a conversão para dentro do Meta, tá? Essa é uma metodologia que ela vem, certo? Ela funciona ainda, mas ela vem perdendo espaço porque a gente tem implementado, a gente está colocando em prática a implementação por webhook, beleza? Que a Hotmart dispara um webhook para dentro do container do servidor, inclusive eu estou rodando isso já, eu vou trazer para dentro do nosso curso, beleza? E basicamente o nosso container do servidor recebe um webhook com informações principais ali da venda e dispara para dentro da Meta por API exclusivamente, certo? Apenas quando a venda foi paga. Não precisa ter navegação acontecendo no momento que o purchase é disparado, tá? Então essa é algo um ponto um pouco mais avançado. A gente está tendo nota 9.3 no evento de compra na Hotmart utilizando esta estrutura, tá? Se tu quiser aprender, não deixa de me seguir aqui nas redes sociais, eu vou comunicar quando isso estiver disponível, tá? Para aprendizado aí, para conteúdo dentro dos nossos treinamentos, beleza? Mas é interessante que você tenha, sim, uma implementação manual também num tráfego direto, tá? Um tráfego direto, um tráfego de um lançamento, por exemplo, é interessante, porque a gente consegue, através dessas metodologias, tá? Por mais que algumas tenham notas maiores, notas menores, a gente consegue, na maioria dos casos, uma nota melhor, um desempenho melhor do que a nota que a própria Hotmart, por exemplo, te entrega no evento de compra, tá? Isso a gente consegue fazer sim, certo? Bora lá, próxima pergunta. E aqui eu tirei um print menor, tá? Ficou um pouquinho cortado, mas foi uma pergunta que caiu no meu último vídeo, tá? De perguntas e respostas. E aqui eu já faço um CTA para você, tá? Se você tem uma pergunta
que não cabe numa caixinha de pergunta, deixa aqui nos comentários dos vídeos, beleza? Eu sempre procuro as perguntas, tá? Com mais substância, certo? Com mais dificuldades para trazer aqui para esses vídeos, porque você vê, esse vídeo ele fica um pouco mais longo, porque eu sempre bato um papo em relação às coisas. Eu não vou te responder sim ou não, tá? Existem alguns pontos que são sim ou não, mas alguns dos papos que a gente tem por aqui, eles precisam ser discutidos para que a gente deixe claro, tá? Todas as possibilidades, tá? E aqui o Diego deixou, certo? Ensina pra gente como usar o webhook de compra na Hotmart. E foi justamente o que eu falei. Acompanha nas redes sociais que a gente vai trazer isso, certo? A gente já tem uma estrutura validada, tá? Que dispara o webhook numa compra sem precisar de formulário pré-checkout. Então a gente tem códigos personalizados lá que agregam os dados da visita. Quando o cara está na navegação da página de vendas, a gente salva esses dados num banco de dados, e quando o cara compra, a gente junta dados do webhook junto com dados do banco de dados e a gente dispara para dentro da Hotmart com uma nota de 9.3, tá? Uma nota muito boa, certo? E por enquanto a gente tem uma assertividade muito legal em termos de marcação, tá? O gerenciador de eventos recebe bonitinho cada uma das vendas pagas, certo? Fica ligado que eu vou trazer esse conteúdo para nós o quanto antes. Beleza? Bora lá, últimas perguntas aqui, tá? Eu trouxe algumas juntas. Você ensina no seu curso de track de dados e mostra como criar campanhas depois dessa configuração? Não mostro como criar campanhas, certo? Seria outro nicho completamente diferente, tá? Eu abordo dentro do curso apenas como fazer as implementações necessárias para captura de leads, uma página de capturas, uma página de captura, né? Não de capturas. Tráfego direto e e-commerces, tá? Para e-commerces nós temos um módulo básico que abrange qualquer e-commerce para você aprender sobre o traqueamento para e-commerce, tá? Nós temos um módulo completaço muito bem feito, tá? Eu fiquei orgulhoso desse módulo da Nuvem Shop, beleza? Então na Nuvem Shop ela permite, por enquanto, que a gente faça um traqueamento muito bem feito nela. Tem um módulo completo dentro do treinamento, não deixa de dar uma olhada lá. E Shopify com Yamp também, que é um pouquinho mais difícil de ser implementada, porque tem algumas características diferentes, mas nós temos um módulo completo também dentro do curso, certo? Então, captação de leads, e-commerce e tráfego direto, certo? Você tem dentro do treinamento traqueamento avançado, e assim que eu disponibilizar o conteúdo sobre disparo de vendas por webhook, você tem acesso caso você esteja dentro do curso também. Beleza? Não deixa de conferir lá. Nossa, mano, que vídeo bom. Valeu, obrigado. O conteúdo de traqueamento avançado está escasso. Show de bola. Valeu, Soneca4444. Show de bola. Estou começando agora e queria saber se tem como fazer traqueamento avançado sendo um afiliado. Tem sim, tá? Basicamente, você pode ter uma estrutura com um formulário pré-checkout para disparar um begin checkout legal, com uma nota boa, e você também pode se, vamos dizer assim, beneficiar dessa estrutura com disparo de webhook, beleza? Também é bem interessante, certo? Esses dias um afiliado me falou sobre a questão da página de obrigado, que ele não consegue mexer porque ele é afiliado do produto, tá? Então, a questão do webhook seria a orientação, a melhor orientação, tá? Desde que você tenha acesso, tá? A quando houver uma compra, você consiga disparar um webhook através da plataforma, seja aqui o Wi-Fi, Hotmart aí, a gente está testando na Hotmart, para dentro do seu container do servidor para identificar os dados e encaminhar adiante. Beleza? Meu BO está sendo no checkout, não entra o GTM. Consegue me ajudar? Cara, existem algumas plataformas que não aceitam o GTM dentro do checkout. E a Hotmart é uma delas, tá? A plataforma mais conhecida aí de curso online que a gente tem. Não tem como colocar o GTM no checkout da Hotmart. E é por isso que a gente usa o webhook, tá? Porque daí a gente tem uma comunicação externa exclusiva por servidor. Então, se a sua plataforma não digamos assim, não abraça o GTM, não aceita o GTM, não adianta, tá? Não tem como colocar, e aí a gente precisa procurar meios de fazer isso acontecer. Então procura lá, plataforma XPTO aceita o GTM no checkout? Se ela não aceita, infelizmente, nesse momento a gente fica na mão e não tem o que fazer, tá? Tem que procurar outros caminhos, tá? E esse foi o nosso segundo vídeo sobre perguntas e respostas de traqueamento avançado. Lembra que esse vídeo é um espaço para você deixar a sua dúvida grande, tá? A sua questão que está tirando seu sono aí sobre traqueamento. Manda aqui, pode mandar um textão, a gente vai bater sobre isso nos próximos vídeos, tá? Se esse conteúdo te ajudou de algum jeito, não deixa de te inscrever no canal, tá? Dá like no vídeo, compartilha com seus amigos que fazem tráfego aí, segue lá no Instagram,
Instagram, @GustavoBork. Lá eu coloco caixinhas de perguntas também. Pode me mandar um direct sobre a sua pergunta também. Às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu vou responder. E é isso, tá? Espero que você tenha gostado. Não deixa de acompanhar aí e valeu!